Prezados amigos, senhores do site Tribuna da Imprensa Sindical, hoje temos aqui a satisfação de manter o papo sobre a conjuntura política e a entrevista é com o senhor Haroldo Matos de Lemos, que é presidente da Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos do Estado do Rio de Janeiro, a CEAERJ. Ele também é professor da Fundação Getúlio Vargas, onde dá aulas de MBA, e é presidente também do Conselho Técnico da ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. E está, presidente, até o período de julho de 2019. Obrigado pela participação, doutor Haroldo. Tudo bom com o senhor? Tranquilo? Tudo bem, foi um prazer muito grande falar com vocês. Professor, a gente tem uma demanda aqui no nosso site que é realmente a luta dos trabalhadores e as demandas da sociedade como um todo. A gente sabe que a SEDAI, hoje, que envolve muito a entidade aqui do senhor, está no olho do furacão para que seja forma de moeda de troca, de barganha. Só terá aporte financeiro com a venda da entidade. Fala um pouquinho como é que o senhor está vendo essa questão, por favor. Obrigado. Olha, eu acho que é um engano, quer dizer, é um erro muito grande se querer fazer essa privatização ou entregar a SEDAI com essa moeda de troca. A SEDAI, ela é uma empresa pública, ela é lucrativa, e o lucro da empresa pública ela é inteiramente investido em mais obras de saneamento. Então, o lucro não é dividido com pessoas como se fosse uma iniciativa privada. Além disso, a SEDAI ela aplica nas áreas em que ela atua, ela tem a questão de que ela tem lucro em áreas mais ricas e ela então ela pode gerir áreas cujo pagamento das tarifas não atingem o valor necessário. Então, essa questão da tarifa social, da tarifa de poder, ela pode atender a áreas mais carentes em função dessa questão. Então, inclusive, se quiser fazer partilha da SEDAI, isso vai ser um problema muito sério, porque a iniciativa privada, é claro, vai querer ficar com as áreas mais ricas, aquelas áreas que são lucrativas. E quem ficaria com as áreas em que o saneamento, o abastecimento de água não é lucrativo? Então, esse é um problema muito complicado. Eu acredito que a SEDAI, inclusive, ela obteve recentemente isenção de impostos do Supremo Tribunal Federal, R$ 1 bilhão por ano que é essa isenção. Esse dinheiro vai ser daqui para frente investido em obras de saneamento e a SEDAI ainda tem 3 bilhões e pouco para receber de volta do que foi pago e não deveria ter sido pago. Então esse valor que ela tem para receber é mais do que suficiente para dar garantia. Não é preciso de forma alguma se falar em privatização da SEDAI, em divisão da SEDAI em outras empresas, porque eu acho que isso seria a pior solução de todas. Quer dizer, além de não ter realmente lógica racional, ainda tem na questão financeira, ainda tem o grande agravio, que é a questão de saúde pública também, né? Porque você imagina uma empresa como a SEDAI com a iniciativa privada que não vai ter o mesmo compromisso com as demandas públicas, não é isso, presidente? Não, é claro, não. Eu não sou contra a iniciativa privada, não. Mas o que acontece é que se quiser dividir a SEDAI em alguns pedaços, a iniciativa privada requer lucro, porque qualquer empresa que não tenha lucro, ela não vai sobreviver. Né? Então, o governo precisa entrar nessa história. E aí, a SEDAI, ela, como eu disse, nas áreas que são mais ricas, a capital do Estado, etc., ela tem lucro e que esse lucro cobre o prejuízo que tem em outras áreas. Então, essa é uma questão complicada, muito difícil de se entender por que está se querendo fazer uma privatização. Acho que isso não pode ser aceito de forma alguma. Presidente Haroldo Matos de Lemos, uma dúvida que nos passa aqui, que a gente pergunta, isso é natural porque tem uma nova conjuntura à frente, a partir do dia 1º de janeiro, qual é a visão do senhor em relação às demandas aqui da entidade e como é que o senhor está vendo a perspectiva financeira, econômica do país para os próximos 4 anos do governo Bolsonaro? Olha, em termos de governo federal,
Eu acho que a maioria da população brasileira está um pouco animada, está animada, porque o presidente eleito, ele foi eleito com um discurso de contra a corrupção, de acabar com uma série de desmandos, como, por exemplo, o absurdo que foi o Brasil entregar dinheiro via BNDES a vários países, a Cuba, Argentina, Venezuela, para fazer obras fora do país, enquanto aqui nós precisávamos. Angola, tudo isso, países africanos, que jamais vão pagar esses empréstimos, tá certo? Então, eu acredito que para as perspectivas para o governo federal, na minha opinião, são boas, e a maioria da população brasileira pensa dessa maneira. E o que nós temos visto até agora, como, por exemplo, colocar o juiz Sérgio Moro no Ministério da Justiça, isso dá muito alento àquelas pessoas que reclamavam do processo, de um período em que nós vivemos, em que a corrupção foi muito grande, né? O caso da Petrobras e muitos outros, sem citar nome algum, né? Mas que muitos já estão presos, outros ainda vão ser presos. Então, no que diz respeito ao governo federal, eu tenho expectativas, inclusive só a redução do número de 30 e tantos ministérios para 22 ministérios, isso eu acho que é um custo extremamente positivo. A ideia de reduzir cargos comissionados para reduzir também despesas com pessoal, eu acho também muito positiva. Então, o governo federal, tudo bem. No que tange ao governo estadual, ainda é para nós uma certa incógnita, porque o governador eleito, é claro que nós temos que dar um crédito de confiança a ele, e a CAES está dando ao governador eleito um crédito de confiança. O que nós queremos é que o governo do Estado também tenha uma trajetória muito boa, que possa tirar o Estado do Rio de Janeiro desse processo incrível que nós passamos nos últimos anos. Eu fui engenheiro concursado do Estado. Jamais poderia imaginar que o Estado do Rio de Janeiro chegaria na situação que nós chegamos, de atraso de pagamentos, de não ter dinheiro para nada, a corrupção. Com royalties do petróleo, né? Com Sim, tanto dinheiro a corrupção desenfreada que nós tivemos aqui no Estado do Rio de Janeiro, caramba, coisa inacreditável. Então, nós damos um crédito de confiança. Nós não temos ainda muitas ideias da ação do novo governador. As pessoas que ele está escolhendo, por enquanto, nada contra, mas são pessoas que não são muito conhecidas, que não têm muito conhecimento do Estado. Então, por exemplo, nós fomos convidados pela Assembleia Legislativa, na segunda-feira passada, dia 17, para fazer uma apresentação ao governador eleito do Estado sobre o que eram as instituições e qual eram as expectativas com relação ao governo. Então, a Sociedade dos Engenheiros foi convidado, o CREA foi convidado, o CAU dos Arquitetos foi convidado, várias instituições que têm atuação aqui no Estado foram convidadas. Mas, nesta cerimônia do dia 17, na parte da manhã, na Assembleia Legislativa, o governador eleito não foi. Foi o vice-governador eleito, que nós não conhecíamos. Rapaz novo, né? Rapaz novo, nós não conhecíamos. E o vice-governador nem ficou todo o tempo assistindo às apresentações. Quer dizer, isso para mim foi já é um ponto de interrogação. Porque eu, por exemplo, quando fiz a apresentação sobre a CAES, a CAES tem quase 2.000 associados, que são engenheiros, arquitetos, geógrafos e afins. É uma instituição muito tradicional, desculpa cortar o barato, quantos anos já? Já são 85 anos de existência. Correto. Né? O nosso vice-governador. Então, o vice-governador ele não estava mais presente, ele não ficou presente, ele ficou presente na metade do tempo, na maioria das apresentações, ele já não estava mais presente. Então, nós damos um crédito de confiança, nós queremos que o Estado do Rio de Janeiro dê certo, mas vamos ver, o crédito de confiança está dado, a CAES, como eu disse, tem quase 2.000 associados, que são engenheiros, arquitetos, geógrafos e afins, ativos e inativos, que trabalham no governo do Estado e na Prefeitura.
Nós já fomos responsáveis por grandes obras do Estado, como o Aterro do Flamengo, a Adutora do Guandu. Então, nós temos aqui conhecimento, nós temos pessoas, inclusive até os próprios aposentados, dispostos a trabalhar, a ajudar para tirar o Estado do Rio de Janeiro dessa situação melancólica que ele se encontra. Nós temos esperança, né, que isso possa acontecer. Presidente, o senhor falou em voto de confiança. Eu, na quarta-feira passada, dia 19, estive aqui, vindo da Alerj, em função de uma pauta de CPI da Varig, que eu estava lá, e conversando com o deputado Paulo Ramos, ele me convidou para dar um pulinho almoçar aqui com vocês, e tive a tive a felicidade de participar dessa homenagem mais do que justa para esse lutador, que é o deputado Paulo Ramos. Fala um pouquinho o que motivou a entidade em homenagear o deputado. O que homenageou, nós temos vários amigos na Assembleia Legislativa. O deputado Paulo Ramos é um deles, o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, engenheiro Luiz Paulo Corrêa da Rocha, tem vários amigos nossos na Assembleia Legislativa. Mas o Paulo Ramos, ele se notabilizou nos últimos semanas, nos últimos meses, e esse foi o motivo da nossa homenagem. Ele se notabilizou pela defesa que ele fez da SEDAI, de manter a SEDAI como uma entidade única. Essa Companhia de Água de Esgoto. A Companhia de Águas e Esgotos do Estado do Rio de Janeiro. Então, por isso é que, como nós temos vários associados que são da SEDAI, inclusive vários ex-presidentes da SEDAI, como é o Dr. Cid Cury. Estava presente, o Dr. Cid Cury. Então, o Cid Cury é ex-presidente da SEDAI. Então, nós fizemos essa homenagem a ele porque ele batalhou muito para impedir que a SEDAI fosse privatizada. Nós tivemos agora uma derrota na Justiça, mas nós esperamos que essa questão, no final, ela vá a bom termo e que o Estado do Rio de Janeiro não abra mão de uma companhia que é saúde e qualidade de vida para a nossa população. Tá? A SEDAI, é bom que se diga, ela está fazendo um investimento de 3 bilhões de reais na Baixada Fluminense para fazer a universalização do saneamento na Baixada Fluminense. Era uma coisa impensável há alguns anos atrás. Isso não sai na grande imprensa. Isso não sai na grande imprensa. Então a SEDAI está fazendo grandes obras. É uma empresa que, inclusive, ela ganhou da revista Exame há um mês e pouco atrás o prêmio da melhor empresa de infraestrutura do Brasil. Caramba, quer dizer, grande reconhecimento. Mostra que realmente o trabalho que está sendo feito foi reconhecido. A SEDAI, ela é uma empresa enxuta, é uma empresa que dá lucro, o lucro é reinvestido em mais saneamento para a melhoria da qualidade de vida da população fluminense. Então vamos manter a nossa SEDAI. Né? Para a gente encerrar, presidente, nós aqui da tribuna temos uma missão, um objetivo, que é atender a demanda dos trabalhadores, a demanda social aqui do Estado e do país. Fica um recado final, então, para o nosso leitor, aí fica à vontade para dizer qual é realmente o pensamento da entidade daqui para frente, o que o senhor pensa do Brasil e o que pode ser melhorado. Olha, o Brasil é um país que tem tudo para dar certo, sabe? Eu costumo dizer, por exemplo, que se nós, em 1955, quando terminou a Guerra da Coreia, né, se nós convidássemos um painel de especialistas em desenvolvimento e nós perguntássemos a esse painel de especialistas, estes dois países, a Coreia do Sul, pequenininha, devastada pela guerra, né, sem grandes recursos naturais, e o Brasil, um país de dimensões continentais, cheio de recursos naturais, minérios, água, florestas, etc. Qual dos dois vai ter melhor futuro? Esse painel de especialistas, não tenho a menor dúvida de dizer que eles diriam naquela época o Brasil. Que crescia 12% ao ano nessa época. Pois é, estava crescendo bem. Agora, hoje em dia, a Coreia do Sul é um país desenvolvido e o Brasil ainda está tropeçando na direção do desenvolvimento. Qual é a diferença? E aí eu quero dar a minha mensagem. A diferença é que a Coreia do Sul, o governo, os empresários e a população da Coreia do Sul elegeram a educação como a maior prioridade do país.
E por causa disso, então, o país hoje é um país desenvolvido. A Finlândia é um outro exemplo. Aconteceu a mesma coisa na Finlândia. A Finlândia, nos anos 50, era um país pobre. A primeira estrada asfaltada na Finlândia foi feita nos anos 50. A Noruega era um país pobre. A Noruega era um país pobre. A Noruega tem um pouco de petróleo que ajudou. Mas a Finlândia não. A Finlândia foi educação. Gente, na Finlândia tem uma coisa fantástica. O salário dos professores é maior do que o salário dos políticos. Isso é uma coisa fantástica. Quando questionaram isso ao primeiro-ministro da Finlândia, a resposta dele foi o seguinte: como é que vocês políticos querem ganhar mais do que aqueles que lhe ensinaram, né, para a vida? Né? Então, a mensagem que eu queria dar é o seguinte: acredito muito no Brasil, nós somos um país de dimensões continentais, nós temos que acabar com a corrupção e espero que isso possa acontecer nos próximos anos, e nós temos que aproveitar esse país, essa dádiva que nós ganhamos, né, com melhor educação. Porque se nós tivermos melhor educação, nós vamos saber usar mais as nossas riquezas e nós podemos ser um país do futuro, né? Porque, reparem, o país do futuro vai ser os países de biomassa, energia solar. O petróleo vai estar acabando daqui a pouco no mundo inteiro, então a energia do futuro é a energia solar. Repare que a energia eólica também depende da energia solar, que é o calor que movimenta as massas de ar. Então, gente, o Brasil tem todas as condições, com essas dimensões continentais, com as riquezas que tem, com o solo que tem, com a água que tem, com a insolação que tem, de ser um grande país. Nos falta dar maior prioridade à nossa educação. Nos falta acabar com a corrupção, nos falta trazer, ser um país menos desigual. Nós temos grandes desigualdades no país, nós temos que reduzir essas desigualdades. Um país com grandes desigualdades nunca vai ser um país justo. Então, nós queremos que o Brasil se desenvolva e nós queremos que o Brasil reduza as suas desigualdades para que a gente possa ser realmente o país do futuro. Com essa mensagem de esperança, nós encerramos aqui a entrevista com o presidente Haroldo Matos de Lemos e fica aquele recado: amigos, Tribuna da Imprensa tem lado e o nosso lado é o lado dos trabalhadores. Obrigado, presidente. Obrigado pela participação. Obrigado. Ok, muito bem.